Eu escolhi um dos nichos mais lucrativos para vender aqui na internet, seguindo esse passo a passo aqui. Fala, meus leados, tudo tranquilo com vocês? Alan Rodrigues aqui para falar para você qual é o passo a passo para escolher um nicho lucrativo para vender aqui na internet. Eu vejo muitas pessoas travadas na hora de escolher um nicho porque tem medo de escolher um nicho ruim, só fazer ela perder seu tempo e seu dinheiro. E eu entendo esse medo, porque quando eu comecei no marketing digital, eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu escolhi um nicho ruim que só me fez perder dinheiro e muito tempo produzindo conteúdo, só que adivinha só, dinheiro que é bom. Nada. E se você é inscrito aqui no canal já sabe, eu não sou teórico do YouTube. Tudo aquilo que eu falo aqui no canal eu vivo. E como eu falei no começo do vídeo, eu hoje trabalho um nicho lucrativo. E a prova disso tá aqui, ó. Print da venda. Acordei hoje de manhã, esse foi a vez que eu fiz ontem, quando eu estava dormindo. Então realmente é um nicho muito lucrativo, como você pode perceber aqui. E nesse vídeo eu vou te falar justamente qual foi o passo a passo que eu segui para escolher um nicho lucrativo como esse aqui. Então se você gosta de conteúdos como esse, que vai trazer mais conteúdo de qualidade, já vai deixando o teu like. E o primeiro passo para você escolher um nicho lucrativo para vender aqui na internet é você ter um diferencial útil. Alan, como assim diferencial útil? Porque eu vejo muitas pessoas ensinando as outras a escolherem nicho como se estivesse ainda em 2015. Por exemplo, tu sabe tocar violão? Abre um canal, abre um Instagram aí falando sobre tocar violão e ensina. Muitas pessoas vão querer comprar de você. Se fosse em 2015, eu estaria concordando com você. Só que hoje em dia, pesquise quantos canais de violão tem. Então, se você abrir mais um canal de violão ensinando da mesma forma como todo mundo ensina, adivinha só, você só vai ser mais um no meio de tantos. Então fica muito difícil você vender. Estou falando que você não vai vender? Não, você pode até vender, só fica mais difícil. Porque provavelmente vai ter que cobrar um preço muito barato quando você não tem um diferencial útil. O que seria esse diferencial útil? Que é justamente o que? A questão da sua metodologia, um passo a passo diferente, você vai chegar no mesmo resultado. Por exemplo, eu vou ensinar você a tocar violão, ok, mas o passo a passo que eu vou te ensinar, a minha metodologia, ela é ou mais rápida, ou mais prática, ou mais simples, não sei. Eu tenho que ter uma forma de ensinar algo de forma mais simples, mais prática, mais rápida, alguma coisa que traga benefício para os outros e que as pessoas enxerguem o quê? Cara, esse cara aqui é diferente da maioria dos caras que ensinam a tocar violão. Por quê? Se você abrir um canal sem ter uma metodologia para ensinar as pessoas, adivinha só, você vai tomar só na cabeça, porque as pessoas podem até assistir seu canal, mas na hora de comprar vão pensar, peraí, porque eu vou comprar o curso dele que é mais caro, se tem mais um mais barato que ensina exatamente a mesma coisa. Tá percebendo? Então, é muito importante você ter um diferencial útil, que é justamente o que? A metodologia, o passo a passo que você vai seguir. E para você ter esse diferencial útil, você precisa ter o quê? Conhecimento. Não adianta você querer criar um diferencial útil. É algo que as pessoas percebem, é uma metodologia que você ganhou com o passar do tempo por fazer essas coisas. A prova tá aqui, ó, nesse canal. Se você ver qualquer vídeo meu, se você é inscrito já sabe, pode ver, eu falo sobre temas que as pessoas falam por aí na internet, mas a minha forma de ensinar é totalmente diferente, porque é a minha vivência que eu tô colocando nos vídeos do YouTube. Eu não sou teórico não. Então você vê o seguinte, caramba, Alan ensina de forma diferente. Entendeu? As pessoas percebem isso, porque eu não tô inventando a minha cabeça não, eu tenho o meu próprio diferencial útil para ajudar você. Então, você tem que botar isso na sua cabeça. Não adianta você trabalhar em um nicho que você não tenha esse diferencial útil. Serve tanto para você que é afiliado ou produtor, ou também para você que seja coprodutor. Quando você for escolher alguém, veja se essa pessoa tem um diferencial útil, tem uma metodologia, uma forma diferente de passar a mesma coisa que está todo mundo passando. E algumas pessoas, quando eu falo isso, falam para mim, Alan, e se eu escolher um nicho totalmente desconhecido, que não tem ninguém, ou se tiver são poucas pessoas? Eu não vou ter o quê? Esse comparativo. Então, basicamente vai ser todo mundo único, entendeu? Vai ter poucas pessoas para comparar. Tá certo meu pensamento? Eu falo, poxa, tá certo. Mas uma coisa que você tem que levar em conta é justamente o quê? O segundo passo, que é o nível de lucratividade desse nicho que você escolheu. Porque não é somente porque o nicho é desconhecido, significa que ele é lucrativo. E Alan, como é que eu consigo medir esse nível de lucratividade? São alguns elementos que eu vou falar aqui para você e você vai botar nota de 0 a 10 para o nicho que você escolher, tá certo? E aí você vai medir para ver se realmente vale a pena ou não. O primeiro elemento é a questão do que? Da urgência. Alan, como assim urgência? Quanto mais urgente o seu nicho, no caso o nicho que você está escolhendo for, melhor para você. Como assim? Por exemplo, se um cano quebra na sua casa, você vai esperar até semana que vem para você chamar um encanador? Obviamente não. A urgência é o quê? É muito alta, você tá com urgência nisso. Vamos trazer aqui para a questão da internet. Vamos falar que você tem um nicho falando sobre como sair das dívidas.
esse tipo de nicho, ele é altamente urgente. Todo mundo que está em dívida não quer esperar, nossa, eu vou esperar aqui até 10 anos para sair da minha dívida. Não, a maioria das pessoas querem o quê? Sair o mais rápido possível das dívidas. Então, o nível de urgência é muito grande. Diferentemente de, por exemplo, aprender a tocar violão, o nível de urgência dele é muito baixo. Então, vamos botar aqui, de uma nota de 0 a 10, sair das dívidas seria 9, 10, enquanto tocar violão seria o quê? 3, 4, porque é baixo comparado. Agora, o segundo elemento para você medir o nível de lucratividade é justamente a questão de quê? Tamanho do mercado. Vamos pegar novamente as pessoas que estavam em dívida. São muitas pessoas ou poucas? São muitas pessoas. Então, o tamanho do mercado é muito grande. E qual é a vantagem de ter um mercado grande, Alan? Porque quanto maior o mercado em si, maior a quantidade de pessoas que vão estar em urgência nele. Porque é o seguinte, vamos pensar agora no nicho de inglês. Vamos lá. Quantas pessoas querem aprender inglês? São muitas, certo? Mas tem pessoas que nem sabem que precisa aprender inglês e outras pessoas que precisam aprender inglês para amanhã. Elas botam na cabeça dela. Então o mercado é tão grande que tem vários tipos de pessoas. E tem muitas pessoas o quê? Em urgência para comprar, para realmente querer aprender inglês. Então isso aqui é altamente o quê? Lucrativo para você. Então quanto maior o mercado, pode também ser vantajoso. Ah, Alan, meu mercado é pequenininho, quer dizer que eu não devo fazer? Não, calma. Eu vou ensinar aqui para você outros elementos que você deve medir para saber a lucratividade do seu nicho. E para você saber o tamanho do mercado, basta você, por exemplo, fazer pesquisas no YouTube das pessoas que querem comprar fariam, por exemplo, aprender inglês. Você vê um vídeo, por exemplo, com 1 milhão de visualizações, você vai pensar o quê? Esse mercado aqui é grande, entendeu? Agora um vídeo com 10 mil, se você vê que a maioria das pessoas que produzem conteúdo, as pesquisas também, você pode ver isso pelo Google, tem pesquisa, por exemplo, somente de 1.000 pessoas ou 10 mil pessoas, você vê que o tamanho do mercado não é tão grande assim. Agora, outro elemento para você medir o nível de lucratividade é justamente o que? O potencial de precificação. Como assim o potencial de precificação, Alan? Porque é o seguinte, as pessoas às vezes pensam o seguinte, Alan, se eu estou trabalhando um nicho que o tamanho é pequenininho, eu devo desistir dele? Não. Por quê? Porque talvez você tenha um potencial de precificação alto naquele nicho. Por exemplo, se você trabalha no nicho de concursos públicos, vamos pegar que você pegou um concurso público, por exemplo, Polícia Federal. Tem muitas pessoas nesse nicho, sabe? Mas tem nichos que não são tão concorridos assim, como, por exemplo, escrivão. Por exemplo, é um tipo de concurso que não é tão concorrido assim. Não tem muitas pessoas, o tamanho do mercado não é tão grande. Só que por ser poucas pessoas, e as pessoas já estão acostumadas a pagar caro, você pode colocar o quê? Um preço elevado naquilo. Você está percebendo? Então você percebe o seguinte, poxa, o tamanho do mercado é pequenininho, mas eu posso cobrar caro para fazer um curso sobre aquilo. Então você começa a perceber o quê? Poxa, vale a pena de certa forma, entendeu? Vale a pena eu entrar nesse nicho aqui, porque é pequenininho, mas tem alto potencial de lucratividade. A mesma coisa, se o mercado for muito grande, mas o potencial de precificação for baixo, também vale a pena de certa forma. Por quê? Porque você consegue, mesmo porque o teu mercado é tão grande que vai ter várias pessoas comprando. O que não dá é o seguinte, mercado pequeno, nicho pequenininho e tem um potencial de precificação baixo. Aí não dá de forma alguma, só vai ter prejuízo para você. Agora, outro elemento para você medir o nível de lucratividade do seu nicho é justamente quanto custa para entregar valor dentro dele. Como assim, Alan? Eu estou produzindo infoproduto, o valor mesmo, né? Não. Porque, por exemplo, eu dei exemplo agora de concurso público, né? Eu trabalho nisso de concurso público. Aí você percebe o seguinte, quando você vai gravar aula, você não pode deixar para sempre lá, não. Você tem que estar sempre o quê? Regravando aquela aula. E se você tiver um curso, por exemplo, as pessoas precisam, se for designer, por exemplo, que você precisa mostrar muito bem aquilo, você tem todo o curso para regravar de iluminação, de edição e tudo mais. Então, assim, o custo para entregar valor, você tem que medir o seguinte, poxa, será que vale a pena eu vender para esse nicho, sabendo que eu tenho que entregar isso aqui, por exemplo, eu tenho que regravar todo ano o curso. Então, são fatores que você tem que observar. Agora, o quinto elemento para você observar é justamente o que? A questão da exclusividade. No caso, será que você tem muitos concorrentes falando sobre isso? Será que é muitas pessoas falando mais do mesmo? Então, se você tiver um diferencial, como eu falei no primeiro passo, que é o que? Você saber tem um diferencial útil, cara, isso aqui vai contar demais na lucratividade. Porque mesmo se o seu nicho for concorrido, se você chegar lá com um diferencial útil, que as pessoas vejam, poxa, isso aqui vale muito a pena, acredita, você dispara nas vendas. Você dispara usando a estratégia certa. É muito importante. Eu até fiz um vídeo falando justamente como é que o Harvey Specter faria marketing digital. Vou deixar aqui no card para que você possa ver depois. Que ele é muito interessante para você entender o seguinte, como é que você consegue dominar o mercado em si, para você parar de ficar dependente de concorrência e não ficar mais competindo, mas sim dominar todo o seu nicho que você escolher. E o sexto elemento para você medir o nível de lucratividade do nicho que você quer trabalhar é justamente medir se ele tem um bom LTV. Alan, o que é LTV? É basicamente você vender mais produtos para o mesmo
cliente. Alan, não tô te entendendo, me explica melhor como é que tu faz isso. Basicamente é o seguinte, se você pegar um nicho que tenha uma urgência baixa, o tamanho do mercado é pequeno, mas tem uma alta precificação, e você percebe o seguinte, cara, eu consigo vender para o mesmo cliente vários produtos. Por exemplo, vamos dizer aqui, marketing digital. Eu consigo vender para você um curso de tráfego, um curso de copy, depois um curso de montar estratégias, depois um curso de, por exemplo, de vendas para vender no WhatsApp. Você percebe o quê? Para o mesmo cliente, eu tenho várias opções para vender. É a mesma coisa que você tem que perceber. Será que no meu nicho eu consigo vender várias vezes para o mesmo cliente? Se você conseguir vender, agregar valor de várias formas para o seu cliente, esse nicho também ganha o quê? Uma boa pontuação para você. Por quê? Mesmo que ele seja pequeno, mesmo que ele não tenha tanta urgência, e ele tiver um bom potencial de precificação e você puder vender várias vezes para o mesmo cliente, vai compensar. E Alan, como é que eu faço para medir a lucratividade do meu nicho? É como eu falei, você vai pegar e somar de 0 a 10 a urgência dele, o tamanho do mercado e vai pegando tudo isso aí, esses 6 elementos. Se você pegar e tirar uma nota acima de 45 até 60, significa que o quê? Você está em um nicho altamente lucrativo. Se você pega uma nota de, por exemplo, de 45 até 35, 33 mais ou menos, você está em um nicho que, ok, ele é realmente bom, você vai ganhar dinheiro com ele, mas tome cuidado. Por quê? Porque talvez você não vai conseguir escalar muito dentro desse nicho. Se você tirar abaixo de 30, esqueça. Esse nicho aí, com certeza, só vai dar prejuízo para você. É como eu falo sempre, isso aqui que eu falo para você aqui nesse vídeo é campo de batalha, é coisa que eu testo. Dentro da minha consultoria mesmo, eu vejo várias pessoas estando em nichos que estão abaixo de 30 e eu já aviso, não faz isso com você. Então, se você está até agora no vídeo, nem inscreveu no canal, nem deixou o like, tu tá de sacanagem comigo, meu galera, porque toda semana eu ensino conteúdos como esse para ajudar você a vender aqui na internet. Como eu falo, essa questão de notas é muito relativo, mas para você ter uma noção aqui, para conseguir medir a lucratividade do nicho que você quer. Agora, o terceiro passo para você escolher um nicho lucrativo é justamente o fator pessoal. Por quê? Eu vejo muitas pessoas quererem escolher um nicho somente porque ele é muito lucrativo. Ah, eu vou escolher um nicho aqui muito lucrativo e tudo mais. E eu vejo muitas pessoas pelo contrário, pensando o seguinte: ah, não, eu só vou escolher um nicho que eu amo fazer, que não sei o quê. E a verdade é o seguinte: não adianta você somente escolher um nicho por ser muito lucrativo e nem só porque você ama fazer aquilo. Porque talvez o que você ame não seja lucrativo. Quando você medir o nível de lucratividade, como eu acabei de ensinar para você, talvez seja zero lucrativo. Ou se você for, por exemplo, fazer uma coisa que só dê dinheiro, talvez seja infeliz. Por exemplo, eu não vai contra os meus princípios. Quem é aqui do canal já sabe. Eu tenho princípios muito fortes, sabe? Eu não vendo, por exemplo, PLR. Por quê? PLR como a galera ensina por aí. Porque eu não acredito que isso é bom para as pessoas. Porque a verdade é a seguinte: todo mundo quer vender um PLR, mas ninguém quer comprar um PLR. Você odiaria comprar um produto meu PLR. Por quê? Porque você saberia o quê? Pô, esse cara não vai me ensinar de verdade. É uma coisa fugutrua aí que ninguém vai aprender nada, tá? Então, vai contra os meus princípios. Mesma coisa. Se eu ensinasse as pessoas a, sei lá, marketing multinível, eu também não gosto disso. Então vai contra os meus princípios, mas eu sei que dá o quê? Muito dinheiro. A mesma coisa, não adianta, por exemplo, eu querer aprender a fazer marketing coletivo. Sei lá, uma coisa que ninguém procura, tem urgência zero, o tamanho do mercado é zero praticamente. Então, eu nem gosto disso, mas estou inventando aqui para você um marketing que eu estou inventando aqui na minha cabeça. Não adianta. Você tem que saber o quê? Trabalhar com o que você gosta e também trabalhar com algo que seja lucrativo para você. Mas não crie, sabe, conteúdo de algo que você não curte. Como eu falei para você no começo, eu comecei um nicho ruim. E não é só porque eu perdi tempo e dinheiro, não. Porque no final das contas eu percebi o seguinte, cara, eu vou ficar aqui fazendo esse nicho aqui o resto da minha vida, eu não vou querer. Eu não vou gostar. É o que eu falo, hoje em dia você pode pensar o quê? Alan trabalha com nicho de marketing digital. Só que tem uma verdade por trás disso. Eu não trabalho em nicho de marketing digital. Isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Eu trabalho no nicho que eu tô afim. Porque eu falo, eu não uso isso aqui para ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro fazendo o quê? Minhas coproduções. Entendeu? Isso aqui eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de realmente ajudar vocês, mas é o que eu falo, tem vezes aqui conteúdos que eu falo mais uma questão de raciocínio, uma forma de pensar, porque eu gosto disso, sabe? É meio como se fosse um documentário da minha vida aqui, e como eu trabalho com marketing e tal, acaba que seja isso. Mas você percebe o seguinte, eu não sou escravo do meu tipo de conteúdo, e eu gosto de fazer conteúdo, porque não tem nada pior do que você abrir toda vez uma câmera e não gostar daquilo que você vai falar. Então esse fator pessoal eu deixei por último, não é porque ele é menos importante não, porque ele é extremamente importante. Porque no final das contas, não adianta ser lucrativo se você tem um diferencial único de uma coisa que você não curte fazer, tá? Mesma coisa serve para coprodução. Eu não vou fazer coprodução de alguém que eu não acredito no que ela está falando. Tem até um vídeo no canal que eu ensino justamente para você qual é o passo a passo certo que você deve seguir para começar no marketing digital. Vou deixar aqui no card para que você possa ver depois, que eu lá ensino justamente o que você deve fazer, como é que eu começaria se eu estivesse hoje começando do zero. É o seguinte, se você tiver qualquer dúvida sobre esse vídeo, você pode falar comigo no direct, ou se você também quiser minha ajuda, eu tenho uma consultoria particular, onde eu ajudo você
todo o passo a passo, desde você criar o produto, criar a copy, fazer o tráfego do seu produto. Tem um link aqui na descrição para você falar comigo, ou você pode falar comigo também pelo direct para falar sobre a consultoria. Tá aparecendo um vídeo aqui para você, clica nele para você que está aprendendo aqui no canal. Se você até agora não se inscreveu no canal, você está perdendo o seu tempo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.